Bom, pessoal, bem-vindos então à nossa terceira aula do Digital Features de 2023, a turma de artefatos corporais algorítmicos. A gente fez uma pequena alteração na ordem das apresentações. É, Hoje a minha aula ia ser quinta-feira, só que a gente trocou. Então, na verdade, depois eu até posso, a gente muda na apresentaçãozinha aqui. A próxima aula que a gente vai ter o Recursive Systems e hoje eu vou mostrar essa abordagem que a gente apelidou de Bird Nest. É, Então, eu separei alguns exemplos aqui. Acho que, não sei se todo mundo já tem meio claro, mas a ideia, esse conceito já existe, é bem aplicado na arquitetura, né? É, e a gente desenvolveu algumas maneiras de replicar esse tipo de abordagem aqui. é, e daí, com a definição que a gente vai estudar hoje, a gente consegue aplicar isso, acho que em escalas diferentes até. Pode ser em fachadas, assim, inclusive, ou que é o que o nosso workshop está propondo, né? Fazer artefatos para o corpo. Talvez esse aqui, então, seja um dos exemplos mais conhecidos, recentes, assim. É, é do Herzog de Meuron, feito em 2014, acho que aqui tá, essa data tá meio erradinha. É, e algumas outras, um outro exemplo desse uso de fachada, que é assim, preencher com diversos elementos, assim, é, a gente chama esse aqui também de Bird Nest. Eu acabei trocando a nomenclatura dela para ficar um pouco mais clara para sticks, porque tem uma diferença desse aqui, assim, que são linhas contínuas que mais ou menos estão intersectando um invólucro, assim, e esse aqui mais ou menos são elementos repetidos que estão sendo difundidos ao longo da superfície, né? Então a gente vai usar o Grasshopper para fazer esses dois tipos de abordagem. Aqui um outro mais parecido com esse de sticks. E um que é um pouco até meio intermediário. Eu encontrei esse projeto recentemente, é do Malvin, um recém-formado chinês. É, mais alguns sticks. E esse projetinho que pode estar parecendo estar um pouco fora de lugar, mas é que uma das estratégias para a gente transformar a geometria 2D para 3D é usar o voxel, e daí a gente também, eu passo uma explicação rápida de voxelização, que é mais ou menos pegar uma superfície ou curvas assim, e popular ela com um volume, com uma malha, né? Então aqui é mais ou menos uma unidade assim que tá sendo que está preenchendo essa superfície que são as torres, né, os prédios do Big. E daí eu coloquei aqui uma apresentação, umas imagens rápidas do que a Flávia, foi a aluna nossa do ano passado, desenvolveu com os scripts. É, então esse aqui ela pediu ajuda do Eduardo para fazer o render, mas é uma definição relativamente simples, né? Vocês vão ver quando a gente começar a mexer. É mais ou menos, talvez o trabalho maior é até produzir a superfície na qual essa definição aqui vai ser aplicada do que a definição em si. Aqui um outro. E esse aqui é um pouco mais daquele de Bird Nest, que é a intersecção dos planos numa superfície como se ele fosse hospedeiro, assim. É, acho que eu não falei, mas se alguém tiver alguma dúvida ou quiser fazer algum comentário, pode me interromper ou levantar a mãozinha aqui que eu posso parar de falar e a gente dá uma atenção a mais, tá?
É, então, isso aqui é mais ou menos a síntese das abordagens, pelo menos o inicial do que a gente vai fazer hoje. É, eu produzi mais algumas imagens explicando um pouco melhor, mas a ordem vai ser mais ou menos essa, se der tempo de mostrar tudo, né? Uma abordagem aqui eu coloquei na esfera, mas acho que fica até um pouco mais claro. São planos que são rotacionados de maneira aleatória, assim, e a gente extrai a intersecção desse plano na forma. E o outro sticks a gente popula essa superfície com pontos, e daí desses pontos a gente cria um plano que sai da normal dessa superfície, e no eixo X ou no eixo Y a gente cria uma linha é, que vai se desenvolvendo. Ela pode, até uma opção que eu estava pensando em desenvolver um pouco melhor, talvez a gente faça um testinho hoje, ela pode ir de -1 a 1, por exemplo, ou pode ser do 0 a 1, 0 a 2, e essa amplitude dessa linha aqui a gente que controla. É, e daí, uma vez feito isso aqui, a gente gera uma volumetria 3D. Eu coloquei algumas estratégias, umas funcionam melhor, outras não, outras menos, né? É, só que eu acho que fica até mais claro isso, talvez quando eu estiver correndo, rodando e mostrando caso a caso. É, então aqui a gente só está colocando para ele dar os pipes, mas do jeito que sai a geometria a gente precisa trabalhar ela um pouco melhor porque ele não faz as intersecções. Então a estratégia que eu encontrei foi de explodir todas essa linha e praticamente fazer um grid 3D assim que que ele permita que essa geometria se encontre e faça esses encontros sozinho, mas ainda assim é uma definição que fica um pouco, assim, é uma solução que não funciona tão bem. Aquela questão do voxel que eu falei, a gente passa por ela também. É, depois eu vou mostrar uma opção que fica divertida da gente visualizar a mesh com cor baseada na normal da face XYZ. É, um pouco mais avançado do voxel. Eu explico as diferenças do voxel e do dendro no plugin, no Rhino, quando eu estiver mexendo no Rhino, mas a gente também vai chegar num ponto de definição que a gente explora um pouco melhor e consegue chegar nesse resultado um pouco mais suave com o dendro. É, e acho que no fim dessa sessão eu ainda mostro um pouquinho dessa definição que trabalha um pouco com o ponta trator, deixando o raio mais fino na região que você quiser e maior na ponta oposta. E daí depois eu vou mostrar a construção de um touro, que é uma das superfícies mínimas que fica bem facinho da gente construir, e tô aplicando os sticks nela. Essa parte da cor a gente pode ver isso depois também. É, e vou aplicar aquela questão a técnica do Bird Nest numa superfície N, porque a gente está puxando direto de um plugin do Grasshopper. Então a gente não precisa nem construir essa superfície, ela está pronta, né? É, por último, eu puxei algumas daquelas superfícies mínimas que a Marina mostrou na aula dela, é, que acho que, pelo menos a minha expectativa era que até sábado vocês conseguissem fazer isso aqui em superfícies diferentes, assim, em partes diferentes do corpo, e testassem e experimentassem um pouco, né? E isso aqui é uma questão do dendro que eu vou deixar aberto aqui para mostrar depois quando eu tiver com o plugin aberto. É, e daí, agora eu não sei se vocês querem acompanhar junto comigo e fazer passo a passo, mas eu vou tentar falar relativamente devagar, assim, e se alguém tiver uma dúvida ou quiser que eu desacelere, ou talvez no final de um exercício a gente vê se foi muito rápido ou devagar e eu me adequo. É, então eu vou deixar, acho que dos workshops que eu participei, eu sempre achei mais fácil fazer junto com a pessoa, conf, com, conforme ela vai construindo, a gente vai fazendo junto, ao invés de pegar
apesar de eu já ter uma colinha aqui do arquivo que eu vou mostrar, acho que fica mais fácil fazer um a um e ir colocando onde estão os componentes, né? É, então, deixa eu ver se aqui já está tudo setadinho. Esse bifocals aqui eu acho que a gente já, não sei se a gente disponibilizou ou não, na verdade, mas é um, é um plugin que só mostra o nome dos componentes em cima dele, né? Eu vou começar, é, então, criando uma esfera que vai ser a nossa superfície que a gente vai gerar a geometria. E vou colocar um raio dela de 50, por exemplo, mas isso também a gente consegue ir alterando conforme o desenho é, vai avançando. É, então, para criar aqueles planos que vão intersectar essa superfície aqui, eu vou usar esse componente que chama BWrapPlane. Eu não costumo usar o atalho aqui em cima para encontrar os meus componentes. Eu sempre digito eles aqui na própria tela do Grasshopper, né? Mas se alguém... Bom, vou fazendo conforme eu tô habituado. Essa tem uma dica legal de fazer Ctrl Alt, apertar Ctrl Alt e clicar no ícone, ele mostra onde está. Então, às vezes, se alguém gosta de saber onde estão as coisas. É, e eu gosto de deixar ligado. Já tá. Então, a gente alimenta o BWrap com a nossa esfera aqui, e daí a gente precisa gerar alguns planos para intersectar essa superfície. Por enquanto aqui, ele, por padrão, ele vem com um plano XY, por isso que ele só está gerando uma curva aqui, né? Então, tem esse componente que chama Populate Geometry, que é uma nuvenzinha, diferente desse 3D, por exemplo. Ele cria os pontos como se fosse num bounding box dessa nossa superfície, né? Então, na verdade, até daria para usar isso aqui também, mas vamos fazer com esse aqui e colocar uns 50 planos também. Porque se a gente exagerar, eu vou até pôr um pouco menos, se a gente exagerar, ele começa a computar essa intersecção e pode dar uma travadinha, assim. Então, quer dizer, até 50 é super ok, mas se você puser 500 planos, por exemplo, vai dar uma penadinha para calcular tudo. É, e daí a gente vai ter que achar a normal desse ponto na superfície. Então, tem um componente que chama Evaluate Surface. A superfície é a nossa esfera. É, daí ele cria os planos. É, a gente já poder, na verdade, a gente poderia colocar um jeito legal de fazer isso aqui, talvez. A gente pega daí o... Tô meio devagar aqui pensando, porque tem diversas maneiras de fazer isso, e daí cada hora que eu vou construir essa definição eu faço de um jeito diferente. Mas se a gente só taca esses planos aqui, eles não vão ter intersecção porque eles estão tangenciando a superfície, né? É, então o que a gente precisa é ou deslocar eles um pouquinho ou fazer com que esse plano, essa, esse verde aqui, por exemplo, o eixo Y do desenho seja o eixo Z e esse plano rotacione 90 graus, alguma coisa assim. O que eu vou fazer aqui, de maneira um pouco mais simplificada, é colocar o centro da nossa esfera como ponto origem dos nossos planos. Então, vou puxar o centroide atrás desse componente aqui que chama volume. Coloco ele como origin
e o frame vem na nossa base. Então, ele está gerando todos os planinhos aqui dentro, assim. Daí, uma vez que a gente coloca esses 20 planos aqui, deixa eu dar o zoom out aqui, assim. Deixa eu deixar desligado. Ele faz a intersecção. Daí, basicamente, é, a estratégia para fazer é, esse bird nest é isso. Tem uma superfície inicial, que é meio que a sua hospedeira, e os planos que você gera de maneira aleatória para intersectar ela. A gente pode aumentar ou diminuir aqui, ó, mas você vê que ele dá uma travadinha, porque para fazer essas operações booleanas o Rhino leva um tempinho. E aqui no seed do Populated Geometry, se você não estiver satisfeito com essa opção aqui, por algum motivo, a gente pode tentar outras opções. Esse seed aqui é o fator que vai alimentar é a semente dessa aleatoriedade, assim. Então, cada valor desse aqui, ele gera números diferentes, né? Então, digamos, podemos deixar qualquer uma dessa aqui. É, alternativa, eu acho que eu posso até já fazer, vou puxar já e fazer os ticks aqui também. Então, a gente deixa isso aqui apagado por enquanto. É, na verdade, dá pra gente aproveitar uma parte dela. Vou pegar, copiar esse comecinho aqui assim, até os frames. Nesse caso do sticks, a gente pode pôr um pouquinho mais de pontos, porque ele não pesa tanto para computar, fica um pouco mais legal de fazer. Então, a partir desses planos aqui, vou aumentar um pouquinho o tamanho deles. A gente vai colocar o deconstruct plane e ligar o frame a ele. E daí a gente vai puxar o eixo X positivo e negativo e começar a criar as nossas linhas. Então, eu gosto de fazer isso aqui assim. Coloco esse componente chama amplitude, ligo o eixo X no vetor. Vou colocar um slider de 20 aqui, por exemplo. Daí eu copio esse aqui para cá, clico com o botão direito em amplitude e em expressão eu coloco "-x". Ele vai transformar esse valor aqui em negativo. E daí, com o move, a gente pode puxar a origem desse plano aqui. Se a gente coloca o vetor aqui em motion, ele vai gerar um pontinho que está navegando em cada um desses planos. É, bom, a gente pode até só copiar isso aqui para baixo assim, e pôr esse aqui do vetor de baixo, e daí ele está gerando os dois, um mais ou menos negativo do outro, né? E daí, uma vez feito isso, a gente pode fazer esse componente line que pega dois pontos para criar e junta um no outro e pronto. Se a gente alimenta um pouco mais, ele começa a fazer um pouco mais de sentido. Aqui,
a gente vê, eles estão todos em um sentido, né? Eu estava pensando que tem um jeito legal de girar isso aqui, quando a gente estiver fazendo no 3D, eu dou uma exploradinha melhor. É, essa parte do exercício aqui é o que vocês vão encontrar na pastinha compartilhada como Bird Nest Parte 1. E daí que é para gerar isso aqui e outra imagem eu não salvei aqui, mas essa de cá. E agora então eu acho que eu avanço mostrando como que a gente põe um pouco como a gente dá uma volumetria a essa essas curvas aqui. Então tem um arquivinho que vocês vão encontrar lá com esse Birdnest parte 2. É, vou fazer mais ou menos na mesma ordem. Então, se a gente quiser só é, visualizar ele com um pouco mais de espessura, ou como se tivesse tubos aqui correndo através dessas linhas, a gente alimenta eu estou usando aqui um Mesh Pipe, um componente nativo do Grass, ponho curves aqui e o raio mais ou menos já veio setado comum, a gente pode colocar o raio que a gente quiser, mas é mais ou menos o que eu tinha falado durante a apresentação do PowerPoint. As curvas não estão nem interseccionam direito, então isso aqui eu acho que acaba servindo mais para ter uma noção um pouco mais de peso gráfico, assim. Não, ele não ajuda tanto, né? O multipipe, do jeito que tá, do jeito que essa geometria vai alimentar ele, também não funciona tão bem. Mesma coisa acontece da opção de cima. Isso é porque o multipipe ele acaba juntando as curvas é, nos seus vértices. Vou fazer um exemplinho aqui. Então, criei esse conjuntinho de polyline aqui que estão no XY, eles estão se interseccionando aqui. É, mas dá para ver que eles não estão cruzando, né? Uma vez que os pontos se encontram, daí sim ele faz essa junção. Daí fica mais interessante, mas o problema é que na nossa esfera aqui as linhas estão inteiras, né? Se, elas não estão sendo interrompidas quando cada uma delas cruza uma com a outra, né? Mais ou menos isso. Então, para poder usar o multipipe de um jeito legal, a gente tem que quebrar quebrar essas linhas em fragmentinhos. Para fazer isso, eu puxei, então, deixa eu ver aqui. Tem esse componente que chama curve, curve, curve. Ele fica meio escondidinho. Aqui dentro de intersect physical curve curve.
Eu tinha flatenado aqui. Daí tem que alimentar a curva e com ela mesma. A gente dá um graft para ele fazer a comparação de uma curva com todas as outras, né? Uma de cada vez. E o componente que a gente vai usar é o shader. Ele meio que estoura a curva no ponto que a gente definir de 0 a 1, assim, dela. É, só que daí, deixa eu ver, a curva entra aqui. É, o que eu tinha reparado é que a gente vai precisar fazer uma função, isso aqui até é um pouco mais chatinho. Não é tão iniciante assim. Mas a gente precisa reorganizar essa estrutura aqui essa árvore, né, de dados para poder fazer com que cada uma dessas curvas seja é, que ela consiga interpretar os pontos de cada uma dessas curvas. Então, aqui do jeito que ela está entrando, eles estão tudo numa lista só. A gente inicialmente grafiteia aqui, que mais ou menos vai fazer com que cada uma dessas linhas estejam em um galho único. É, e aqui no PathMapper a gente vai dar uma simplificada. Coisa aqui. E a gente vai eliminar um desses galhos anteriores antes de entrar no Parameters. Então, é mais ou menos fazer só isso aqui assim. Então, esse já... E daí, para a gente fazer o teste de que isso aqui deu certo, a gente pode clicar com o scroll aqui e bakeia esse ponto e bakeia essas curvas. E daí a gente vê que ela estoura, ela está, na verdade, fragmentada e interrompida bem nesses vértices quando ela encontra com outra curva, né? Daí, uma vez feito isso, daí o multipipe funciona um pouco mais legalzinho. Aqui, de novo, a gente tem que dar esse flatenar para ela interpretar todas as linhas como uma só. Me parece que aqui deu um defeitinho. Talvez o raio esteja muito grande. Hum, o raio já ajudou, mas não acho que não era só isso. Mas enfim, é, tô vendo que até tem uma diferencinha aqui. Acho que porque aqui eu estava simplificando aqui assim. Não, ali até que continuou com os errinhos. Mas isso acho que é meio circunstancial. Talvez se a gente gerasse um outro set de curvas assim, interseccionando, isso não ia acontecer. Posso até fazer um teste aqui. É, já sumiu. Mas enfim, isso aqui eu acho que acaba até agindo como um quebra-galho, assim, porque ó, tem um ponto que ele também não resolve completamente, né? Acho que assim, visualmente ele até que funciona bem, mas daí a gente vê aqui, eu deixo ligado ele dá o mesmo erro aqui. Então acho que é o do raio mesmo, Gilmar.
Deixar um valor baixinho. Daí uma vez visto isso, acho que já vou mostrar então o voxel, que acho que fica uma estratégia um pouco mais legal. O voxel, ele vai criar um pontinho com a dimensão que você definir, é, nos pontos que você definir também. Então, vamos colocar um divide distance agora, ao invés de curve. Vou colocar um valor baixo por enquanto para ver. Talvez já tenha sido muita divisão para ele estar pensando assim. E daí, esses pontos aqui do divide a gente alimenta no voxel mesh. E a gente precisa estabelecer o tamanho x, y e z. A princípio, você pode até usar o mesmo, se você quiser que fique em cubinhos, que nem está aqui assim, mais ou menos. E daí ele cresce é, junto, né? Todos do mesmo tamanho. Mas nada impede de fazer algumas provas também com um valor diferente para z e xz e xy, por exemplo. Acho que gera alguns resultados diferentes. Mas o que acontece aqui no Vox, eu não sei se já deu para perceber, é que é como se tivesse um grid pré-existente e o cubo se adequa a esse grid. Ele não funciona, ele não vai distribuindo essa unidade, esse cubinho ao longo da curva certinho, né? Mais ou menos é, é como se, aproveitando esse grid que está do fundo, ele pega e cria aqui assim. Então isso também, assim, se a gente não tomar isso como partido disso, né, na hora de criar alguma coisa, ele acaba até sendo algo negativo. O voxel, que eu vou mostrar agora na sequência, o voxel não, o dendro, ele tem a mesma estratégia do voxel, mas ele vai criando os cubinhos assim, ao longo da sua geometria. Então, na hora que você relaxa isso aqui, ele fica um treco meio assim, esquisito, e o dendro, ele permite que isso aqui vire uma coisinha um pouco mais contínua, até um pouco mais interessante. É, enquanto eu estava fuçando aqui no Voxel Mesh, eu pensei que talvez uma abordagem interessante também é, é de girar esses planos um pouquinho, para eles não ficarem assim presos ao XY. E daí tem um componente que chama Rotate Euler, que eu não sei se ele é nativo ou não, ele é do Pufferfish, mas eu acho que vocês têm instalado aí, é, que permite girar a orientação desse grid criado pro Voxel Mesh. Então, se a gente fizer uns sliders que pode ser o valor que quiser, na verdade, né? Mas coloquei 0,90 aqui. É, e a geometria vai ser o nosso próprio plano. Deixa eu parar aqui rapidinho. Então, ele gira do jeito que a gente quiser, né? Isso aqui dá bastante liberdade, assim. É, então, a gente coloca esse plano rotacionado dentro do novo plano de origem, e daí ele já permite que a gente controle facilmente aqui qual é a malha que a gente quer inclinar. É,
vou colocar uns valores altos aqui e mostrar um pouco a saída do voxel mesh, como vocês podem ver pelo nome, é um meshzinho, né? Se a gente for dar um smooth nisso, ele gera um negócio meio amorfo, assim. Então, não necessariamente é o que a gente quer. Mesmo se a gente aumentar o level aqui assim, isso vai acabar reduzindo ainda mais, mas fica assim, tem que saber aproveitar isso, né? Fica uma coisa um pouquinho esquisita. Mas enfim, isso é com o voxel nativo do Grasshopper, né? Daí agora eu vou mostrar com o Dendro, que ele permite um pouquinho mais de controle. É, Então vou pegar essa mesma curva aqui, esconder isso aqui de antes. Tem um componente deixa eu abrir o Dendro aqui. Bom, já expliquei mais ou menos como ele funciona, né? Mas o Dendro ele tem mais ou menos duas opções para transformar geometria em essas geometrias em volume. Ou ele puxa pela curva, então ele pega uma curva e vai acrescentando coisa em volta, assim, que nem mais ou menos fez no outro. Ou ele pega pontos e vai também criando essa malha nos pontos. Eu acabei. Bom, eu acho que é meio parecido, na verdade, mas eu vou mostrar os dois. É, Ele só começa a funcionar depois que a gente preenche os settings e talvez o raio também. Vamos ver. Vou um valor mais alto aqui no comecinho, que eu não sei se está com a mesma definição. Precisa dos settings também. Então, tem o Create Settings do Dendro, que te pede o tamanho do voxel, o bandwidth, ISO value e adaptivity. Isso aqui eu dei uma olhada esses dias atrás sobre o significado de cada um, era isso que eu tinha preparado aquele slide que eu recortei na apresentação. E daí aqui eu já vou mostrar um problema que ele acontece se você coloca o tamanho do voxel acima do raio da curva. Ele pede que o raio seja pelo menos 30% maior do que o tamanho do voxel. Então, geralmente o que eu faço, para não ter que ficar aumentando isso aqui em um pouquinho maior do que esse aqui, faço uma multiplicação. Vou até por. Geralmente eu ponho 2, mas agora que eu vi que é um ponto, que é só 33%. É, eu não fui. Então, enfim, vou deixar um pouquinho maior. Ele fala 1.3, mas 1.4 ainda não passa. É, bom, e basicamente é isso aqui que a gente alimenta o dendro, né? Daí tem alguns macetes que a gente começa a pegar só depois que a gente mexe um pouquinho mais. É que se a gente pode esse bandwidth aqui assim, deixa eu mostrar aquela imagem lá. Ele basicamente o zero é como se fosse o nosso ponto original e o valor que você coloca no bandwidth é se ele vai considerar esses pontos que estão fora ou para dentro como se fossem parte do que a gente está
voxelizando, assim. Então, vou colocar de -2 a 2, por exemplo. Talvez nem faz diferença. Nem tá trocando. Talvez por causa do tamanho disso aqui. Quando a gente puxar mais um negocinho da mesh, acho que a gente vai conseguir visualizar melhor. Para poder visualizar ele como mesh, ele precisa desse outro componente que chama Volume to Mesh. E ele também precisa ser alimentado pelos settings. Daí, não sei, eu intercalo bastante essa visualização das linhas da mesh apertando Ctrl M no próprio Grasshopper, que acho que é esse display aqui, se não me engano, é Preview Mesh Edges. Sabe que não está trocando. Acho que é porque a definição não está tão pequenininha assim a ponto da gente ter que mexer nisso. E daí eu também gosto de fazer, caso a gente queira aumentar o raio sem necessariamente aumentar o tamanho do voxel, eu coloco uma adição aqui assim. E esse vira o valor que a gente está alimentando como o raio da curva. E daí, bom, o dendro é basicamente isso. Tem que tomar cuidado para não deixar o tamanho do voxel super pequenininho, para não crashar o computador também. E esses outros valores aqui, o Adaptivity, se você coloca um valor mais alto, ele computa os cálculos mais rápido, mas fica com menos polígono, então ele acaba gerando uma geometria um pouco meio com um serrilhadinho assim. E o ISO Value, eu até penei um pouco para entender, ele lembra um pouco essa questão do bandwidth, mas ele menciona que é mais ou menos um ponto próximo à superfície que vai ser considerada superfície ou não, e não que vai ser um voxel, né? E que às vezes quando se ele der uma mesh inválida aqui, trocar esse isovalue para um valor bem pequenininho, assim, 0,005, por exemplo, às vezes corrige a questão. Mas é mais ou menos isso aqui. Eu fiz umas opções, mas até talvez eu pulo isso aqui, posso deixar para voltar para o final, caso dê tempo. Mas de que a gente aumenta o tamanho do voxel com relação à distância de algum ponto atrator, mas essa é uma definição que ela também é uma improvisação, assim, ela não funciona tão bem e costuma dar umas quebradinhas, porque eu posso até talvez fazer meio rapidinho, mas se a gente cria, por exemplo, estou escrevendo tudo errado, fazendo os pontinhos nos 10 a 10, eu não sei exatamente o que. Pode até ser menos. Eu falei que eu ia fazer, no fim, vou quase mostrar tudo. Mas é basicamente. Eu acho que eu lembrei porque eu não ia fazer. Porque aqui a gente está gerando
eu acabei mostrando o exemplo do curve to volume e, na verdade, o que funciona com esse ponto rotator é o point to volume. Então, na verdade, ele precisa, então, pegar essa curva aqui, dividir ela, pode ser por distância, pode ser por... É melhor que seja distância para não ficar tudo concentrado. Porque a gente divide, às vezes tem uma curva, a gente divide todas as curvas por dois, daí uma curva pequena vai gerar três e essa aqui vai gerar 3 pontos. Então talvez melhor fazer por uma distância fixa mesmo. É, aumentar um pouquinho isso aqui. Mas já para ter uma ideia, essa geometria aqui está com 7.875 pontos. Então, para ele pegar a distância entre cada um desses pontinhos aqui, vou até trocar para ver a linha, porque fica até fácil de visualizar. Fica tão denso, coxinha, que dá nem para ver. Tanto de conta que ele está tendo que fazer aqui. Talvez para isso aqui a gente possa até diminuir um pouquinho. Fazer com 15 planos, por exemplo. Quase 5.000 pontos. Já melhora um pouquinho. É, E daí, basicamente, o que eu faço nessa parte é pegar todas essas distâncias aqui e remapear o valor dessa distância num tamanho de voxel diferente. É, mas acho que eu vou deixar isso para definição, que agora são 8 já. Eu vou deixar para vocês verem na definição se vocês quiserem. Tá, aqui, tá bem organizadinho. É só. Essa aqui é exatamente a aula que a gente fez agora. É só vir nessa parte de dendro por pontos. Eu estou aproveitando essa configuração do dendro tanto em curva quanto em ponto também, então para ganhar um pouco de tempo. É, e daí aqui é a parte que a gente regula, talvez para fazer mais rapidinho, posso até puxar daqui já. Daí eu já mostro. Então, o que vai acontecer aqui, ao invés de ter... Isso está no raio. É um pouco aqui atrás. Ao invés de ter ali todos os voxels alimentados com esse ponto 91, ele vai variar de sei lá, 1 a 3 por enquanto. Só conferir se está com o mesmo tanto de valor aqui. 3.014 pontos. Isso, certinho. Então, aí demora um pouquinho, é um pouco isso. Eu acho que ele tá, além de estar computando o raio também muda, porque é tudo. Ah, não, o raio não está mudando, porque não está entrando nessa parte da multiplicação. Talvez isso aqui até esteja meio errado, se for pensar. A gente só tem que garantir que o valor do raio está menor, tá acima, está 1,33% acima desse valor aqui. Que nem é o caso, talvez eu dê uma travadinha. Deixa eu ver o que eu vou falar na sequência, eu já até esqueci. Acho que eu comi bola aqui. Eu vou mostrar
na outra tela. Porque esse aqui eu já deixei tudo meio setado para funcionar. E a gente ganha um pouco de tempo. Então, na verdade, eu não alimentei nem no tamanho do Vox, eu alimentei no point radius do point to volume. Acho que por isso que aqui vai, por isso que no outro negócio vai travar. Talvez ele nem complete. É, mas basicamente, porque eu misturei o coisa das curvas com o de ponto, né? É, mas colocando esses valores remapeados nos raios diferentes, então a gente tem aqui 5.000 pontinhos e 5.000 valores de raios diferentes. O nosso ponto atrator, que ele deve estar aqui, é como se ele pegasse, então, todos os voxels que estão mais pertinho dele vão ter um raio um pouco maior, assim, e os que estão afastados vão ficar pequenininho. Mas um pouco isso serve de lição. Tem que tomar cuidado na hora de ligar isso, porque ele computa tanto cálculo que acaba travando. Tem que sempre salvar o arquivo, etc. Daí, por fim, talvez eu mostrar isso aqui, que é para gerar essas imagens. Antes Oi? das imagens, uma dúvida. A Uhum, imagem que você mostrou da Flá, os sticks, eles estão todos para uma direção só. Você fez uhum. com ponto atrator também? Não, na verdade, é, o, o dela, o- por coincidência, assim, os planos estão meio que orientados do mesmo jeito, sabe? Ah, Eles estão meio que orientados assim, do uhum, XY, né, sei lá. E daí o stick acaba ficando, acaba ficando assim. Mesmo que quando ele gera, mais ou menos, ele pega um ponto aleatório aqui, assim, sei lá, esse. E ele gera aqui assim. Então, eu vou, mo- eu vou mostrar um exemplo mais para frente, porque que a gente pode gerar ele assim, certinho, ou a gente bagunça para ele começar a ficar aleatóriozinho, assim. sim. É... Aí daí um jeito legal de visualizar isso aqui a gente desconstrói a mesh, é, e daí das normais, as normais vão ser esses vetores, né? Tem tanto número aqui que ele vai demorar um tequinho, mas vai aparecer. Mas ele vai dar um valor x, y, z para os vetores normais dessa superfície aqui assim. E daí a gente converte cada um desses vetores em uma cor. Ele acaba fazendo os vetores que estão mais apontados para cima, que o Z é mais saliente, ele acaba colocando a cor azul. É mais ou menos a cor do XYZ, na verdade. E daí a gente, então, extrai essas cores aqui e reconstrói a mesh, puxando os vértices, as faces e as cores. E daí ele fica com essa carinha aqui assim, sendo que ó, todos os vetores que estão apontando aqui para nossa câmera ficam com essa corzinha, né? Eles ficam mais. Eles ficam verdes dependendo do ponto que eles estão apontando. Mais verdes, mais azuis, mais vermelhos. Deixa eu ver se destravou o arquivo lá. Destravou. Vou desfazer essa besteira aqui assim. Que foi. Já que a gente está usando ponto, tinha que usar esse treco de cima aqui.
Então isso aqui entra aqui, esse aqui e esses pontos aqui. Simples, né? É, o solver tem que desabilitar. Eu tô pensando, na verdade, que não é nem aqui. Isso aqui eu já fiz tanta minhoquinha aqui que tá meio confuso. Mas eu acho que esse valor mapeado que eu usei no point radius, ao invés do... Deixa eu ver a colinha. É, a gente nem tá usando o, um dos componentes aqui. Esse grid settings está um pouquinho diferente. Pera aí, só deixa eu refazer certinho para não... Ah, é isso aí, tava certo o que você falou, mano. O meu dele crachar de novo. É, bom, deu certo, mas o resultado já não ficou tão legal quanto o outro. Mas é isso, mais ou menos. Ele tá funcionando baseado na distância desse ponto aqui. Então esses que estão mais perto estão mais espessos, né? E esses aqui estão mais finos. Bem legal. Eu vou... Bom, isso aqui É, acabou ficando meio confuso, mas a definição que tá salva no servidor tá mais bonitinho. Acho que fica um pouco mais fácil de replicar. É, Quer fazer uma pausa ou quer já? Isso aqui? pode até ser, porque a aula hoje vai até 9, né? Ou 9h30. No, nove. Das nove, Tá. né? Pode ser, ó, se quiserem fazer. É que é ruim eu seguir diretão, né? Vamos fazer uma pausinha de 5, 10 minutinhos assim. Tá. E Tomar daí, uma aguinha. eu Uhum. faço esse exercíciozinho aqui. Tá bom. Beleza? Uhum. Eu tô meio perdido com as janelas aqui. Achei. Eu tenho muitas janelas. Eu vou dar uma pausa. Beleza. Vai. Pessoal, então, retomando, é, eu vou seguir mais ou menos o que eu tinha pensado como um cronograma e vou fazer um exercício agora com os sticks, só que em cima de uma superfície mínima, que ao invés de daquela esfera, né, para dar um pouco mais de graça. E a ideia é que vocês consigam colocar qualquer superfície e a definição deveria funcionar, né? Talvez trocando um pouco o tamanho dessas peças ou a proporção delas, assim, mas é, a ideia é que isso seja aplicável a tudo, assim. Então, eu pensei, assim, a gente tem algumas superfícies, até estava falando um pouco mais cedo com a Marina, o Grasshopper tem algumas superfícies que já vêm no, no Pufferfish.
No Lunchbox. No Lunchbox, na verdade. Aqui dentro de Math, então ele já tem algumas superfícies diferentes aqui que vocês podem testar, ou podem até usar aquela Tá superfície. compartilhando tela? Não estou compartilhando a tela. Espera aí. Vocês têm o Lunchbox instalado? Ele é mais chatinho de Sim. instalar. É. Tenho sim. Mas então, o que eu tinha pensado era a gente pode criar usando uma dessas superfícies que já vem prontas no Pufferfish, ou criar alguma superfície, ou até usar aquelas que a gente que a gente carregou no Drive. Aqui a Marina já carregou esse arquivo aqui. Vamos deixar ele abrindo aqui. Então, acho que vocês podem depois, se quiser até ganhar tempo e usar essas superfícies prontas aqui. Ela já deixou organizadinho o nome delas aqui, inclusive, então fica bem facinho de ir fazendo experimentação, assim. Daí, o que eu sugiro, uma prática que fui pegando de outros workshops é ir documentando tudo, assim, que vocês vão fazendo. Então, faz um teste, é, ti- tira umas imagens, salva com nome, salva a data. Isso acaba servindo até de repertório, assim, para próximas tentativas, etc. É, eu vou fazer, então, tentar fazer rapidinho essa parte do Torus, porque para o Vitor, até para outras pessoas que já são familiarizadas com o Grasshopper, ele é um pouquinho mais, ele é meio simples, né? Mas, então, eu tô começando criando um círculo, com um raio de 20, por exemplo. Daí a gente faz alguns planos perpendiculares a esse círculo com um componente que chama Perpendicular Frames. A gente cria aqui 10 que seja. E daí, dentro de cada um desses frames, a gente vai fazer um círculo novo. É, só que a gente vai dar um raio que varia. É, eu sou viciado em usar esse Graph Mapper, então vou fazer um exemplo rapidinho aqui. É, então, a gente extrai primeiro o número de frames que a gente está usando aqui, para deixar tudo bem amarradinho. Então, basicamente, ele está falando aqui que a gente vai ter 10 itens e a gente coloca dentro de um range, ele vai dividir um valor de um domínio que a gente preenche por esse número de itens. Então, ele está, na verdade, fazendo uma contagem de 0 a 10 aqui, assim, né? No caso aqui, quando a gente coloca e põe o botão direito e escolhe algum gráfico, deixa eu ver. Ele está pegando a intersecção dessa linha no meio com cada uma dessas linhas vermelhinhas e vai ser o valor que ele vai passar no final. Então, se a gente alimentar esse valor aqui, ele vai gerar raios que estão variando de 0 até 1. No caso, para ser até um pouquinho mais rápido, a gente aumenta aqui de uma vez e coloca aqui de 2 a 5, por exemplo. Ele já gera isso aqui. É, e depois é só fazer um loft dessa curva. A gente pode clicar com o botão direito aqui dentro de Options e põe para ela fechar. Opa.
closed loft, dá o joinha. Só que ele está gerando essa ponta confusa aqui porque a nossa curva está indo do... Quer dizer, tem dois fatores aqui. A gente está alimentando com 11 valores e na verdade a gente só tem 10 planos, então aqui no list-length a gente pode colocar uma expressão de x-1 para fazer um valorzinho menos. E para não dar essa alteração drástica, que ele está trocando de um valor baixo, 2 aqui no caso para 5, a gente corre isso aqui um pouquinho para o lado, daí ele faz... então ele tenta balancear um pouco melhor, né? Isso aqui é um jeito meio prático e rápido de fazer um torus. Eu vou aumentar um pouco o raio só aqui de 3 para 5, por exemplo. Na minha definição, eu fiz uma construção que ela permite mexer, brincar um pouco mais com esses valores aqui, usando remap numbers. Só que acho que para ser um pouco mais prático, a gente está com pouco tempo, eu vou usar isso aqui mesmo. E daí, a definição é mais ou menos a mesma que a gente usou naquela esfera. Eu acho que eu fechei o arquivo. Mas a gente pega então o Populate Geometry, cria um monte de pontinho aqui. Daí a gente dá um Evaluate Surface, põe esse loft aqui. Puxa. Opa. A gente pode puxar, na verdade, esse point aqui. Ele pega coordenadas UV, né? Como se a nossa superfície é essa aqui. Ele redistribui o ponto dentro dessa malhazinha, sendo que aqui é U e aqui é V. Então, na verdade, a gente precisa alimentar esse loft, esse componente aqui, desculpa, chama Surface Closest Point. Puxa os pontos aqui para dentro e ele vai dar qual é a coordenada UV dentro dessa nossa superfície. Daí a gente alimenta isso aqui. E daí basicamente a gente já tem os planos espalhados ao longo do nosso toro. Vou aumentar um pouquinho essa conta aqui. Perdi 50 a 200. E daí naquela definição anterior, acho que a gente fez com linha, aqui eu já vou criar com uns retângulos a partir desse frame aqui. Então a gente conecta isso aqui. E a gente vai construir um domínio para as dimensões desse retângulo em x e em y. Eu vou colocar 10, por exemplo, aqui assim. E vou deixar ele com uma expressão menos x aqui, para ele fazer... É como se ele fosse do menos 3,86 até o 3,86 positivo, né? Nesse sentido aqui. Já vou fazer isso aqui assim. E por último, eu vou extrudar esse valor aqui a partir da normal que a gente obteve antes. Só precisa colocar um valor aqui, pode ser um valor arbitrário. E aqui, ao invés, na verdade, de extrudar
as curvas, né? A gente transforma isso aqui numa superfície e extruda ela. Então a carinha dele fica assim. Depois depende um pouco se você quer fazer eles com a mesma dimensão, se quer que ele fique mais palitinho, no caso. É, mas aqui, até aquela pergunta que você tinha feito, ele já gera os planos no mesmo sentido. Não sei se talvez se fosse uma superfície um pouco mais amórfica assim, ele não iria dar uma bagunçada. Provavelmente sim. É, mas daí aqui, para bagunçar isso, eu até fiz isso aqui na definiçãozinha, que que está compartilhada no Drive. Eu dou uma bagunçada nesses. Deixa eu ver como é que eu fiz isso aqui, na verdade. A gente pode fazer assim. Na verdade, tem muitas possibilidades, né? A gente pode rotacionar eles com um atrator, por exemplo, os pontos que estão mais perto desse ponto aqui vão rodar mais, ou até a gente poderia fazer. Isso me ocorreu agora. Poderia fazer que as peças que estão mais perto do ponto são menores e as que estão mais afastadas são maiores. É, no fim das contas aqui, eu só fiz isso aqui. Eu rotacionei esses planos aqui. É, então a gente coloca um list length aqui para saber o número de pontos. Na verdade, ele é o mesmo. Pode até ser esse count aqui. É, e o range a gente coloca outro construct domain. Vou puxar, aproveitar esse aqui de baixo já. Só que aqui não vou colocar ele de 0 a 180, por exemplo. E daí, o que ele vai fazer aqui, ele vai dar os 200 valores aleatórios de rotações entre 0 e o valor que a gente definir aqui. E daí, esse valor aqui, eu alimentei como a, essa rotação aleatória dos planos. Tem que só lembrar de apertar o botão direito aqui e colocar em graus. E daí, esse pode ser o nosso novo plano aqui. Não sei que tem tanta coisa. E nesse caso aqui, eu acho que eu vou aumentar um pouquinho. Pode aumentar um pouquinho o tamanho. Um teste legal, uma brincadeira legal de fazer, que eu até tinha pensado, acabei não gerando nada em minha imagem com isso, é colocar um valor diferente para o XY, ele gera esse negócio meio coroa, assim. E no fim aqui. Isso ele tá rotacionando em qual eixo? Era isso que eu tava pensando. Ele tá rotacionando no eixo XY, então acaba nem fazendo muito sentido. Eu acho que se a gente coloca esse frame aqui no plano, daí ele rotaciona no Z da normal desses planos. Então, acho que daí bagunça um pouco mais, sabe? Mas acho que para esse tamanho aqui, daí eu acho que é um pouco da sensibilidade de cada um, né? De talvez fazer as pecinhas menores aqui. Talvez. E com esse de ponto, funciona aumentar bastante o número de peça, porque é uma definição que não é tão pesada, né? Então acho que tudo bem
incrementar um pouco assim. Acho que ele só pesaria, na verdade, se no fim da definição você quiser fazer uma união de tudo, assim, daí acho que convém tentar usar menos peças, mas isso aqui pode gerar uma bagunça. E daí, no meu entendimento, bom, isso aqui é um pouco um pouco a cara daquelas imagens que a gente estava vendo, que eu mostrei no comecinho da apresentação. Só talvez um ponto aqui é que aqui o nosso domínio está indo de menos 30 a mais 30, então ele fica com 60, né? 62 aqui no caso. E essa amplitude está correndo em um sentido, essa extrusão está correndo em um sentido só. Então, se quiser deixar ele quadradinho, tem que ficar atento a isso para deixar ele com o mesmo valor aqui. É, é isso. No fim das contas, mais ou menos a ideia que eu tinha aqui, essa definição aqui deveria poder ser aplicada em qualquer outra superfície. Daí, no caso, é, eu acho que isso aqui, vou pegar uma qualquer assim. Talvez ele venha como mesh. Vem como mesh. Daí ele então precisa de um workaroundzinho. Mas que eu também já deixei. Tem até uma definição lá. Deixa eu abrir aqui. Porque se a gente tentasse mais ou menos, ele entraria como se fosse a partir daqui, né? Então, ele não. O Grasshopper não lê a mesh do mesmo jeito que ela lê essa superfície, né? Então tem que fazer umas alteraçõezinhas. Deixa eu abrir aqui para ver exatamente como que eu montei. Tem como pegar os pontos de interseção da mesh? Tem, é mais ou menos o mesmo conceito, só que os componentes vão ser diferentes, sabe? Então, por exemplo, E são componentes que são muito parecidos, só que eles são para mesh, para ler as meshes. Então, em vez de. Tem o bifocals aí? Em eu vez de esqueci de ser ligar, né? evaluate surface, evaluate mesh. Em É, vez de surface closest point, é mesh closest point. uhum, Então, se vocês forem tentar e não estiver dando certo, é porque tem que adaptar de superfície para mesh. isso. Mas mais ou menos, deixa eu ver do jeito que eu montei. Acho que um probleminha que eu tive aqui, que eu reparei, é que, não sei exatamente por quê, eu vou replicar e fazer exatamente a mesma construção para vocês verem também. Mas então, ao invés desse surface closest point, a gente vai colocar esse mesh closest point, e daí ele encontra os mesmos, bom, tá encontrando esses mesmos pontos aqui dentro, é, e daí, ao invés de evaluate surface, evaluate mesh, era alguma coisa assim, Uhum, é isso, né? Mesh eval, sei lá, uhum. isso, mesh Acho que eu eval. vou. Daí a gente alimenta a mesh aqui, e esses parâmetros vão ser esses que a gente pegou daqui de baixo. Aí daí ele gera uns pontos fora, e daí isso, como é que chama isso aqui? É, ele resolve facilmente quando você triangula a mesh. Não entendi exatamente por quê, mas se a gente troca isso aqui e daí põe essa mesh aqui, pum, os pontinhos vão para dentro dela.
E daí, basicamente, é, Foi para pegar um plane, plane normal, porque esse daí ele não te dá tantas informações que nem o é, Evaluate. Assim. mas é bom. Tá, é só puxar daqui, né? O Uhum. plain normal. Você coloca a normal que ele dá e o ponto. Uhum. E daí ele Opa. cria um O ponto é a origem, a normal é esse aqui. Daí ele gera os mesmos pontos aqui, e daí é igual. basicamente igual. Trocar isso aqui por aqui. E essa normal, a gente pode puxar daqui. Aqui os planos estão meio doidinhos já, né? Comparados com. Deixa eu apagar o Taurus que tá atrapalhando um pouco. Daí talvez, nesse caso aqui, ele do jeito que tá, até funciona. Deixa eu pensar. Dependendo do ponto, ele até funciona bem, porque esses ticks estariam entrando, né, na nossa superfície, mas teria que pensar um pouquinho de como a gente reorganizar tudo isso aqui, reorientar eles, né? Para deixar tudo na horizontal, por exemplo. Acho que precisaria, não sei, tem que fuçar um pouquinho. Posso até ver e deixar uma coisa pensada para a próxima aula. E daí, bom, a partir disso, é, mais ou menos a mesma o que eu deixei salvo na definição lá é um jeito de dar um pouco de cor a isso aqui assim. Então, porque se a gente coloca nesse custom preview e não alimenta, ele puxa uma cor só, né? É, então, talvez fazer algo assim, ó, são closed wraps, fazer a cor baseada no ponto em Z deles. A gente puxa o centro de cada um. Na verdade, puxa o centro de cada um, desconstrói esse pontinho para pegar o ponto em Z. É, e daí a gente ou a gente dá esse bound do Z aqui no upper e lower limits, ou a gente reconstrói isso aqui. Eu vou tentar até fazer isso. A gente desconstrói esse domínio aqui. Tum, tum. Fica até mais limpinho. Depois eu fiquei pensando isso aqui na prática é até uma coisa mais relacionada à visualização aqui no Rhino, né, do que, quer dizer, até daria para pensando de como a Flávia mostrou naquele exemplo dela lá, até alguma coisa poderia ser parecida com isso, parece como se fosse um spray metálico, né, alguma coisa assim. É, Deixa eu pensar. Porque ainda tem uns 10 minutinhos. Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta específica ou se eu mostro alguma coisa que eu deixei salvo aqui. Deixa eu abrir É aqui. uma questão, mas eu acho que é simples. Se tem como esses pontos que você popula a geometria, Uhum. se, é, esse algoritmo ele popula de forma aleatória, né? Aham.
E aí tem algum outro comando que você consegue ajustar melhor, tipo, mais homogêneo, os pontos? Tem. É, daí, ao invés de popular, por exemplo, é, acho que você pode. Deixa eu ver. Eu não, isso eu não salvei nas nossas definições lá, mas eu é, posso salvar. Deixa eu ver. Nesse caso aqui, ó, a mesh meio que já veio bonitinha, né? A gente pode, por exemplo, usar o ponto central de cada uma. Poderia usar o ponto central de cada um dessas meshes aqui, sei lá. Acho que ele fica um pouco mais organizado daí. É, até um Ah, jeito esse, mais. esse Reconstruct Mesh, ele pega essas vértices, né? É, Os pontos de interseção. isso. Poderia ser, pode ser Aí dá por. para tirar a normal de cada ponto aí. Sim. É que aqui no caso, se a gente puxar direto pelo vértice, talvez. é, ele vai dar um monte de ponto repetido, né? Acho que o Kangaroo, se eu não me engano, tem um negócio aqui, tem um componentezinho que já elimina ponto repetido, se eu não me engano. Ou não é o Kangaroo? Eu achava que Java Code Duplicate Points, mas não é. Acho que é Tem um remove. Remove? É, então, isso aqui é o que eu tô procurando, né? É, vamos ver. Antes tinha 1902. Então se bobear ele nem. Deixa eu ver. Só ao invés desses pontos, esses pontos aqui. É, talvez tem ponto em acesso aqui, né? A gente pode até, ó, tem um. Desculpa a confusão que eu fiz aqui, tá? Mas. É, Quad Settings Remesh. Eu vou deixar isso aqui apagadinho para ficar mais fácil da gente ver. É, se a gente quisesse remover, por exemplo. Aliás, é quase o processo inverso, né? De fazer menos. Fazer uma mesh um pouco mais leve, sei lá. Daí isso aqui talvez eu possa usar. Pode dar uma simplificada, sabe? Eu me perdi um pouco aqui já. Aqui não tô usando. Não, beleza, por mim eu já consegui pegar o sentido da construção. Ah, legal, tá bom. E esse esquema do remesh que você fez com menos Com mais menos face? simples, Uhum. teria como igual nas aulas passadas que deixou fixo as bordas, Ah, e aí tem. para dentro fazer que aí, tipo, quando você deixa ele mais simples, perde um pouco a forma, né? Uhum. Tá. Não, Sabe que mas eu é acho que só isso talvez. também. Só Eu acho que para tem. entender o caminho. Deixa eu ver se ele manteve isso aqui. Esse mesh, a gente fez com sub D no Rhino mesmo. É, Uhum.
Se você pegar a superfície do Rini, tem um comando que é Quad Remesh. E daí você consegue falar que você quer que as bordas Ah, fiquem fixas. entendi. Dentro Aham. daqui. É. Tipo, esse daí a gente gerou com canguru, né? Daí veio um mesh todo triangulado. Daí, pra deixar ele bonitinho, a gente usou o Quad Remesh. E daí você fala mais ou menos qual que é o tamanho do mesh que você quer, se você quer que as bordas fiquem fixas. E por aí vai. Esse aqui, então, né? É. Uhum. É, daí pode diminuir um pouco aqui. Eu só não sei se eu achei. Ah, só não sei se eu encontrei o coisa de deixar a bordinha fixa, mas Esse Detect Hard Edges. Quando você deixa ele ligado, as bordas ficam fixas. tá. Ah, então é mais ou menos isso. É só talvez É. reduzir. Lá eu fiz com 500, por exemplo. É, assim, ele perde um pouquinho ainda assim, Definição, porque né? é definição, porque não tem como, né? Diminuiu. É. É, tem que achar um equilíbrio. Mas pode Legal. ser uma também. É, no fim, porque o dentro do aqui ele tem também, né, o hard edges, ó. Mas eu acho que como tem pouca face, ele acaba facetando um pouquinho mesmo. Olá, bom dia. Eu também tenho uma pergunta. Pode falar. Ahm, por exemplo, com aquela estrutura que tinhas, Henrique, que era um pouco mais complexa, com os pauzinhos todos, é possível fazer isso, sim, por exemplo, com uma forma mais orgânica? Imagina, eles não acabarem com uma forma tão retangular, mas acabar mais tipo gota, ou como se fosse um elemento a derreter, algo mais deste género? É, na verdade, acho que sim. Eu não sei se eu entendi exatamente o que você falou, mas, por exemplo, é porque aqui a gente está replicando uma forma em todos os pontos, né? A gente poderia, ao invés de colocar esse retângulozinho, esse paralelepípedozinho, e colocar alguma outra coisa e tal. Não sei se era exatamente isso que você quis dizer. É, E por pode até. exemplo, Uhum, desculpa. pode Pronto, falar. exato. Por exemplo, esta forma aqui, há alguma maneira de, por exemplo, é complicado de explicar, mas haver certos pontos em que a dimensão muda um pouco e é aumentada. Por exemplo, naquele exemplo que tu deste do círculo, que Uhum, tinha os círculos com diferentes raios, certo? uhum. Houve um momento que, antes de pôr tudo a conectar direito, havia uma parte em que era maior do que o resto. Com este tipo de estrutura, é possível ter algo assim também? Sim, é possível. É mais ou menos. Deixa eu ver, se a gente gerar. É que tem que reconstruir um pouco a coisa, né? Mas Certo? se a gente pode pegar cada um desses planos aqui, deixa eu. É que aqui tem muitos planinhos, né? Ah, desculpa, achei que isso aqui estava aqui já. É, é como se você pegasse a partir, se é o que eu entendi, né? Você pega a partir desses planos que tem um montão e daí você gera o que você quiser aqui, sei lá. Porque no nosso caso, tá, não sei se eu estou me repetindo, mas aqui você está gerando isso aqui, né? Em todos. Mas daí você pode fazer um que, é, sei lá, que a dimensão desse pedaço aqui é é bem maior do que essa e aqui continua pequenininho, sei lá. Não sei se é exatamente isso. Daí, por exemplo, ele forma uma peça com um desenho diferente aqui assim, ou, ou talvez até isso aqui pode variar mais, sabe? Pode ser peças que vão mudando várias vezes de tamanho, e depois você dá um loft e ele vira uma outra peça. Isso Certo, certo. é meio infinito, assim. Pode pôr Ok, uma esfera na ponta de tudo, sei lá. exato.
pode Era uma fazer. coisa mais desse género, sim, É, sim. não, dá. É que tem que só. É mais ou menos reconstruir tudo a partir desse ponto, se você quiser. Ou, Ok. ou então, o que dá também para fazer é assim, tipo, reoriente. Tem um comandinho, é só isso aqui. É, então você reorienta um objeto. é, então, sei lá, vou fazer aqui um negócio rapidinho. Tem essa esferinha aqui. Isso talvez funcione até, ao invés de você criar 6 trilhões dela nas posições, você cria uma dela, é, e daí você desloca ela para esse target novo que são esses planos torcidos, sabe? Deixa eu ver se isso vai dar certo, né? Antes de eu falar. Acho que deu, porque ele tá até, ó. Será era isso também, talvez? É que se você fizer desse jeito aqui, não dá para ter aquela estratégia é, de que alguns deles vão, por exemplo, que alguns deles vão estar maiores do que outros, né? Os que tiverem aquela questão é, como é que chama? Por exemplo, de ter um ponto aqui, o attractor, né? Sei lá. Todas essas esferas que estão mais perto daqui são de um jeito e essas de outro. Até dá para reconstruir depois, mas ele vai talvez se perder um pouco com relação ao plano. Certo. Mas isso aqui eu acho que funciona relativamente bem para o que você está querendo, porque é, Coloca outra geometria que não é, seja simétrica pra ver. Ou uma Era elipse. mais, sim, era mais a partir do círculo, não tanto a partir de uma esfera. Ahm, eu estava a pensar numa peça que seria quase como se fosse lava a derreter, algo deste género. hum, Ahm, eu acho que dá, talvez para uma coisa mais assim que entre elas também não tivesse essa separação, sabe? Daí eu acho sim. que eu iria pro dendro, talvez faria com linha mesmo, Uhum. como se fosse, poxa, inventar um negócio aqui meio aleatório, né? Mas você cria uma coisa aqui assim, e daí aplica um dendro para gerar uma geometria, para gerar um volume nessas linhas, assim. Posso até tentar pegar um exemplo do que eu abri antes aqui. Deixa eu ver se tem um dendro aqui aberto. Mais ou menos. É porque aqui as curvas teria que talvez aumentar bastante o raio, assim. Certo, certo. É, É possível, mas é preciso fazer quase uma reformatação de todo este é processo, não é? isso. Ok. Mas ó, o voxel, eu acho legal dele que ele, tá vendo? Ele junta. Se você, chega um ponto que o raio tá alto, é porque do jeito que a gente criou essas linhas, elas também estão bem espalhafatosas, assim, né? Mas Certo. dependendo de como você cria e ele tiver mais juntinho, ó, Ah, isso boa. aqui Exato. parece um pouco já, talvez. Parece Parece mais tipo, fazer água fazendo splashes. Sim, o parece um splash de splash. tinta. Não, e é legal essa estratégia aí de você reorientar, porque qualquer geometria, você vai experimentando várias geometrias aí na origem, e daí reorientar nesses planos, né? E daí dá Uhum. vários resultados interessantes. A diferença, acho que daqui só no final eu acho que eu não coloquei esse componente do Everbird no outro exemplo, mas
Isso aqui faz uma diferencinha porque ele dá uma. Ele fica mais smooth, assim, né? Mas bem que nem mudou Uhum. tanto. Ok, percebi. Obrigada. Imagina. Ah, mas parece uma. Tá bem Parece, legal. poderia Fica ser bem uma. bonito, assim. Ficou, é tipo como se fosse um. Como que eu faço pra desenhar aqui? É quase como um coral. É, nossa. Se fosse meio mais assim até, ó. Pode ser aqui seu vulcãozinho. Não vai Ah, virar. parece um vulcão. Dá um bake nisso, tá muito legal. Tá certo. Parece Este mesmo. é ele a explodir, digamos. Isso, Sim. Obrigada. imagina. Eu não sei tirar isso aqui da tela. Ah, acho que é do seu. Ah, deixa Clear, eu dar um clear. Pronto. beleza. É bom, daí, aqui assim, eu preparei umas coisas, não deu pra mostrar tudo, mas e tem essas coisas que estão a mais, eu posso acrescentar depois. Mas daí o que eu tentei fazer é na pastinha compartilhada tem essas definições e aqui dentro de imagens tem mais ou menos um título que está relacionado ao arquivo. Então, acho que talvez fique um pouco assim, se você estiver querendo usar o Dendro, tem essa parte é o BirdNest parte 2 o arquivo, né? Se você estiver querendo estudar um pouco de sticks, pode ser esse arquivo aqui que eu acabei nem abrindo, mas é basicamente esse do Toro, só que aplicado uma dessas outras superfícies que a Mar deixou pronta, essa aqui. É, e é isso. Qualquer coisa, é, se tiver alguma dúvida, pode tentar reassistir a videoaula ou me pergunta se eu passei batido por alguma coisa, eu passei muito rápido, assim, que a gente tenta ajudar. Obrigada. De Tudo nada. certo. Eu não sei se tem mais alguém que quer perguntar alguma coisa. Vitor, foi meio simples de novo, né? Essa outra parte aqui. Espero que você consiga aproveitar alguma coisa aí, que tenha aprendido alguma coisa nova, mas não sei se. E o Dendro, eu não conheço nada de utilidade nele. E eu achei legal essa utilização no Bird Nest, né? Uhum. Eu nunca tinha experimentado ou visto uma utilização nele. É, assim, eu acho que é uma definição bem coringa, sabe? Porque é basicamente fazer a intersecção de planos em uma superfície. Então, assim, é basicamente, sei lá. As duas são legais, né? A do Sticks também você vai distribuindo assim o- a superfície, um elemento, né? Repetindo ele ao longo de outro, assim, gera um resultado legal. E daí o Dendro fecha tudo, assim, né? Às vezes até gera uma coisa que a gente não estava muito esperando, assim. Me fez lembrar uma obra, foi praticamente, tem uma estrutura à parte, assim, mas ele praticamente o fechamento todo é só é, nesse acabamento de ninho, assim. Eu Uhum. acho que é Belgian Wafer, acho que é uma coisa assim. Foi no Burning Man que fizeram. Hum. É gigante o negócio. E só fechamento assim, com Ah, é madeira. verdade. Nossa, eu posso acrescentar isso aqui nos slides. Bem legal. E é meio que isso, né? Vai sendo gerado isso aqui. Assim, o cara provavelmente não usou isso aqui para para fazer o plano disso, né? Vai sendo meio feito aleatório, mas para gerar, se quisesse, inclusive, né, gerar isso aqui digitalmente certinho. Eu tô viciado em ver as coisas assim agora. Ficou muito bonito.
Comentou de reassistir a aula. Esse aqui fica gravado. Onde que eu posso Nossa, acessar? No YouTube. tem no Ah, YouTube. tá. Eu vou É, passar para vocês o canal e daí a gente vai postar todas as aulas lá. YouTube. Que eu não tive como assistir no final de semana e queria ver de novo. beleza. Ó, Olha que linda. legal, né? Uhum. Bom, Para. é isso então. Acho que pode